De volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia, fazendo uma correção. Na verdade, estamos sem vice-prefeito na cidade, porque o então vice-prefeito Marcos Rota foi convidado pelo governador Amazonino Mendes para assumir uma secretaria da região metropolitana no interior do estado. E por conta disso, por ser o vice-prefeito da cidade, ele precisa da autorização do parlamento municipal. E saiu essa autorização, a Câmara autorizou o licenciamento de Marcos Rota para que assumisse a secretaria a convite do governador Amazonino Mendes. Isso acontece no meio de um desentendimento político por conta desse período de eleição e das alianças que foram firmadas e que não favoreceu aí Marcos Rota com o prefeito Arthur Vigílio Neto. E agora sim a gente vai falar do PIS/PASEP, dos saques que devem acontecer a partir de hoje, vão estar disponíveis para os trabalhadores e que ainda não sacaram. E a gente vai conversar ao vivo com o Fred Rocha, que tem os detalhes para a gente. Oi, Fred, quem é que pode sacar esse benefício? Conta pra gente. Então, Adriane, muito bom dia mais uma vez a você, bom dia a todos. Olha só, dessa vez é a segunda parte dos saques, teve a primeira no mês de julho e agora cerca de 17 milhões e meio de trabalhadores em todo o Brasil vão ter direito a sacar o valor do PIS/PASEP. A gente está em frente a uma agência aqui da Caixa Econômica Federal, aqui na Avenida André Araújo. Olha só que já tem fila, assim, quantidade de gente que veio para cá bem cedinho, já na expectativa, porque na verdade o saque ele já começa hoje, vai até o dia 29 de setembro. Tem direito a receber esse valor pessoas que trabalharam carteira assinada entre os anos de 1971 a 1988, pessoas que tiveram recursos depositados nas contas, mas que por conta da Constituição Federal no ano de 1988 esses recursos ficaram retidos e que agora aos poucos, anualmente, esse valor acaba sendo liberado para esses trabalhadores. Pessoas que trabalharam na iniciativa privada devem procurar a Caixa Econômica Federal para fazer esse saque. Pessoas que trabalharam no setor público devem procurar o Banco do Brasil para conseguir, então, ter acesso a esse valor. Então, já tem um pessoal aqui que está de olho nesse dinheiro. Vamos ver se a gente consegue falar aqui. Bom dia, gente. Tudo bom? O senhor veio sacar seu PIS/PASEP? Eu vim tentar, né? Não sei se vai colar. Se colar, tá de boa. Aí o senhor trabalhou nesse período de 78 e 88? Trabalhei. Até... Tem quase certeza que tem o valor? E até puxei na internet. Já puxou? Então já tem certeza? Tem absoluto. Já sabe o que vai fazer com esse dinheiro? Pagar as contas. Brasileiro, via de regra, pega para botar as contas em dia, né? Justamente, né? Fazer o quê? Tá certo. Então, olha só, mais um trabalhador aqui, assim como os demais que estão aqui, já nesta expectativa. Então, como eu disse, são mais de 17 milhões de trabalhadores em todo o Brasil. No mês de julho, mais de 1 milhão de trabalhadores, então, receberam esse valor, o que contabilizou aí um repasse de 1,5 bilhão de reais naquela ocasião. Dessa vez, a gente não tem o valor, no caso, disponibilizado para saber quanto que isso vai movimentar na economia. Para você ter, então, certeza de que tem algo a receber, já que tem aí no seu histórico, se trabalhou nos anos de 1971 a 1988, basta entrar no site da Caixa Econômica Federal, que lá tem todas essas informações. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. E uma boa notícia para quem compra e produz alimentos orgânicos. Diversos produtores rurais do Amazonas receberam uma certificação de produtos orgânicos. A vantagem de consumir estes alimentos é que eles oferecem menor agressão ao meio ambiente e à saúde humana. 12 famílias receberam o documento e agora podem vender produtos orgânicos certificados. Hoje é uma felicidade estar recebendo, porque hoje, a partir de agora, nós podemos vender para qualquer comércio, restaurante e até mesmo para o Brasil. Para receber esse documento, os produtores rurais passaram por uma avaliação para verificar condições de higiene e de trabalho. A maior vantagem desses hortifrutis, muita gente já conhecia. São produtos orgânicos, cultivados respeitando o meio ambiente e sem o uso de agrotóxicos. O produto orgânico, além daquilo que a maior parte das pessoas sabe, que é um produto que não tem agrotóxico, é uma agricultura que tem uma preocupação geral com a questão ambiental. Então, por conta disso, não se usa adubos químicos, não se usa nenhum método que possa causar problemas para o solo, para a qualidade da água, qualidade do ar.
uma preocupação com a biodiversidade. Este é um certificado participativo. Isso significa que os produtores rurais não passaram por aquela auditoria onde normalmente são as empresas que dão o certificado, o que seria muito caro aqui para o Amazonas. No entanto, houve a participação de técnicos, especialistas em agronegócio e também participação da sociedade. Afinal de contas, nada melhor do que o próprio cliente para testar se um produto como esse tem qualidade. A diferença agora é que com a certificação eles podem vender para outros mercados, amplia a possibilidade de mercados para esses agricultores. Chegar a outros mercados é um sonho que deve ser realizado por mais famílias de agricultores. Além dos produtores, os consumidores também vão ser beneficiados. É o caso da Elaine, que sempre procura pelos orgânicos nas feiras. Fui quase de barraquinha em barraquinha aqui, perguntar onde é que eles vão estar, os dias da semana, porque isso me interessa, né? Então, não só os sábados, todos os dias. E eles já me deram aqui as dicas, eu vou lá onde eles forem. E um dos biomas típicos da Amazônia está ameaçado. Os igapós vêm sofrendo as consequências das interferências humanas. Muitas espécies de árvores seculares já morreram. Especialistas estimam que, se nada for feito, pelo menos 30% desse ecossistema pode ser totalmente destruído. Esta paisagem é mais do que apenas um conjunto de belezas naturais. Raimunda mora sobre as águas do Rio Negro há quase 30 anos. É daqui que ela e outros ribeirinhos tiram o sustento. Mas esse estilo de vida está ameaçado. A líder comunitária acompanha com pesar a degradação que o espaço sofreu ao longo do tempo. Como você vê isso aqui tinha bastante árvores grossas, né? Que era a que tu estava procurando. A gente tem a macacarecuia, a gente tinha a piranheira, que é uma das bastante árvores aqui. Aí as coisas vão acontecendo. Quando você pensa que não, aquela árvore bonita, já ela parece seca. A bacia amazônica tem cerca de 300 mil quilômetros quadrados de igapós de água preta. São essas áreas que na época da cheia ficam inundadas e na seca ficam assim, com a vegetação apenas parcialmente coberta. O problema é que nos últimos anos, o tempo que essas plantas passam debaixo d'água aumentou. E agora, algumas espécies podem desaparecer. Um dos principais fatores é o funcionamento desta hidrelétrica. A usina foi construída na década de 1980. Em poucos meses, as árvores da terra firme morreram com o excesso de água. Já a vegetação dos igapós, adaptada para sobreviver mais tempo em alagamentos, demorou um pouco mais para ser afetada. Hoje, mais de 30 anos depois, cerca de 12% do igapó, perto de Balbina, já foram destruídos. Este cientista florestal analisou troncos de árvores com mais de 2 séculos, mortas depois de ficarem submersas. Como o nível mínimo da água aumentou, essas árvores, que ficam nessas topografias mais baixas do igapó, que são espécies muito bem adaptadas a um regime de inundação sazonal, eles ficaram durante a década de 2000 praticamente 10 anos permanentemente inundados. E isso ultrapassou a capacidade dessas espécies arbóreas de tolerar as inundações que normalmente duram nessas topografias 8 a 10 meses por ano na média, mas de repente eles ficam 10 anos inundados. Então isso ultrapassa as capacidades de adaptação, resultando em mortalidade em grande escala. As espécies foram afetadas também por mudanças naturais. Nos últimos 100 anos, as enchentes e vazantes dos rios amazônicos ficaram cada vez mais extremas em um curto período de tempo. Da mesma forma que a gente tem eventos máximos mais extremos, a gente tem mínimos também mais extremos. Não só a vazão está cada vez maior, a quantidade está cada vez maior, mas a seca também está cada vez mais extrema e também cada vez mais frequente. Então é um fenômeno mais complexo. E aí tem diversas áreas da climatologia, da própria ecologia, da forma como os fenômenos naturais eles se comportam, que vão avaliar por que isso está acontecendo. Mas ainda não é um consenso em termos científicos. Ainda não tem alguém que bateu o martelo e falou é mudança climática, é impacto antrópico. A gente ainda não sabe se é um fenômeno normal, a Terra passa por variações, a gente sabe que é variação de temperatura, de concentração de CO2, tem vários efeitos combinados que estão acontecendo, mas o que leva a esses efeitos e o que leva, no final das contas, a ter eventos mais extremos, a gente não sabe com certeza ainda. Apesar de não ser possível reverter o comportamento dos rios, especialistas dizem que ainda tem como salvar os igapós da extinção. Uma forma de mitigar os impactos dessas usinas
em operação, as futuras usinas que são planejadas ou em construção, seria de obrigar os operadores dessas usinas de simular esses ciclos hidrológicos em forma de impulso de inundação, para que as árvores ficam cada ano durante uns meses fora da água, para que eles podem novamente armazenar energias que eles usam durante a inundação para manter o metabolismo funcionando. Mas se nada for feito... Não seria como for, né? Já pensou? Um lugar sem árvore para proteger os peixes, para a gente ter aqui, ó, esse ar puro que a gente está tendo aqui. E depois do intervalo tem um quadro Lição de Casa. Vamos falar de um método de ensino que é utilizado em escolas e que também pode ser aplicado pelos pais em casa. E se você tem animal de estimação e quer castrar esse animalzinho, fique atento às informações que a gente vai trazer daqui a pouquinho. Não saia daí que eu volto já.